Uma boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos nessa tarde. Sejam bem-vindos ao pessoal que nos assiste nos canais de transmissão. Nessa tarde, nós vamos ter novamente mais uma atividade de exposição da doutrina do Evangelho segundo o Espiritismo, onde vai ser exposto o capítulo 27, Pedi e obtereis. Nosso expositor vai ser. Convido a todos que procurem se concentrar ao máximo possível, focar, principalmente durante a explanação, para que a gente possa construir internamente uma sintonia que permita o auxílio dos bons espíritos que se fazem presente, a fim de que a gente edifique a reflexão necessária para até então a gente poder receber a ajuda. Também se faz presente, mas que depende primeiro da nossa vontade e do nosso esforço. Sendo assim, eu convido a todos que silenciem, ora, toque. Te agradeço, meu Deus, pelas inúmeras oportunidades que colocas diante de mim. Que não me falte a coragem do auto-reconhecimento. Eu não me iluda, mas como tantas vezes já me iludi, quanto características que acredito ter e às vezes não tenho. Na verdade, seja o destino, eu não desista para que eu possa melhorar cada dia. Quantos tantos sofrem, Senhor, nós estamos aqui, protegidos, tendo a oportunidade de receber teus ensinos. Não desperdiçamos. E assim, a todos uma boa palestra. Boa tarde a todos vocês que se encontram presentes, né? Boa tarde ao pessoal de casa que acompanha regularmente. Então, vamos à atividade da tarde, que é o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? E ele é o último porque ele é a conclusão fundamental da ideia contida no desenvolvimento, né, que está contido nessa obra. Tá? Então, a gente sabe que o Evangelho são comentários de Jesus elucidando a população hebraica a respeito da natureza profunda dos seres vivos, de uma forma geral, e mais especialmente daqueles que se encontram na faixa humana. Tá? A gente aprende, dentro do estudo da doutrina espírita, que dentro da criação existem duas grandes vertentes, associadas, porque uma foi criada em função da outra. O espírito, que não começa na faixa humana, começa com um princípio, e que tem características inteligentes, ou seja, tem a capacidade de se desenvolver, de aprender, de compreender, de crescer, e, em consequência disso, de gerenciar a sua própria individualidade. Mas ele não começa na faixa humana, porque a faixa humana é uma das etapas do desenvolvimento desse princípio inteligente, e começa dentro do nosso modelo aqui, existencial, do nosso planeta, lá na primeira manifestação rudimentar de vida, e que inclusive é muito polêmica, né, dentro da nossa ciência, porque não sabe se o classifica como ser vivo. Não, mas é conhecido de todos nós que é o vivo. Estou fazendo essa relação porque normalmente a gente não faz associação do entendimento da dinâmica da criação, e a gente só olha a faixa humana, mas todos os seres vivos cumprem desenvolvimento para atingir as etapas subsequentes que vão levá-lo à perfeição. E a relação dele com o meio, que é a forma dele aprender, dele, na realidade, poder compactuar com as experiências
que vem até ele, que ele emite, é de relação intrínseca da sua natureza. E que vai se desenvolvendo, na medida em que ele também vai se desenvolvendo. E quando chega nessa faixa dita humana ou racional, ele já desenvolveu vários sentidos físicos, que são os meios de relação por ele estabelecido, mas desenvolve mais um, que foi o tema do capítulo da semana passada, que é conhecido por todos vocês por uma palavra que é mediunidade. E mediunidade, traduzida, é um sentido parafísico. Né? Essa palavra para significa acima de, né? Acima do físico, fazendo com que a sua natureza essencial, verdadeira, o ser que ele é, o que dá vida à estrutura corpórea, tenha maneira de se relacionar com tudo que existe dentro da criação. Então, a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser vivo, na faixa humana, principalmente, onde ele a utiliza por critérios de sintonia natural, em função das suas características inatas desenvolvidas até o ponto em que ele se encontra. Então, em função disso, a gente, pensando que os seres estão em escalas evolutivas momentâneas que são transitórias, uns são mais avançados, outros são mais atrasados, uns têm mais conflito, outros têm mais equilíbrio. A mediunidade será a condição reflexa dessa condição intrínseca do ser, já que ele é que a administra e dá direção para ela. E como é que essa direção é dada? Essa direção é dada em função dos critérios profundos que o caracterizam. O pensamento, né, é, na realidade, a sequência, a manifestação corporificada, estruturada, ou seja, manifesta na forma pelo espírito, tá? Que realiza, assim, as emanações da forma que o ensina sobre o conteúdo de todas as coisas. Essas emanações, elas estão caracterizadas profundamente pela sua natureza atingida. Eu estou sendo repetitivo, mas é preciso marcar. E essa ação espontânea, natural, contínua, diária, é a prece. A prece não é o formulismo momentâneo de uma reunião de palavras, mas é, na realidade, as emanações, características constantes do ser que produzem, em determinado momento, quando ele faz um direcionamento mais voltado para a forma espiritualizada que ele ainda retém de uma maneira litúrgica, criando um enunciado de palavras, que é o que vocês conhecem como prece. Então vocês conhecem prece de Cartas, prece de São Francisco, a prece de Jesus, que é a oração dominical, ou o Pai Nosso. Mas que se nós formos analisarmos as suas estruturas, e o capítulo que vem a posterior desse aqui, que é um bojo da ideia contida nesse encerramento, é uma coletânea de prece. E lá tem um preâmbulo, ou uma introdução, ou uma explicação do porquê dessa coletânea de prece. Lá explica que, como seres ainda têm muita dificuldade de entender e de se posicionar em relação às situações variadas que eles são portadores, principalmente as de conflito, eles precisam de uma bengala, de uma orientação. E eles buscam isso de uma forma tradicional, e é por isso que as religiões são recheadas de talismãs de todos os tipos, que na realidade servem como bengalas estruturadoras de confiança, de determinação do ser, que, enxergando e preso ainda à forma, acha que esses modelos têm algum poder mágico. Então aí nós vamos encontrar, ao longo da história da humanidade, das religiões, vários formatos desse tipo e várias cerimônias associadas a esse formato. E vocês vão dizer assim, mas nós não estamos fazendo uma cerimônia aqui também? Se estamos, não deveríamos. Essa é a grande verdade. Isso deveria ser uma manifestação natural, como Jesus muito bem sempre exemplificou. Ele fazia as coisas de forma espontânea, natural, em função das ocorrências que o dia lhe propiciava.
ensinando com isso. E se várias vezes ele foi ao templo judaico, tá? Ele nunca foi lá para realizar o formulismo judaico. Muito pelo contrário, ele foi para ensinar o religioso hebraico, que era o fariseu, que criava já esse modelo estrutural de repetição, de liturgias, de paramento, que são roupas, tá? E todos os objetos vinculados, que dão forma, corporificam uma coisa, ele ia lá para ensinar, vendo que nada disso havia necessidade dele. Que o melhor ato, a melhor prece, é a maneira de ser. Quando ele define, dizendo, ó, eu e o Pai somos um só, ele estava falando de Deus. Ele dizia que essa integração que levou a uma confusão, se achando que Jesus era Deus por causa dessa afirmação, tá? E que as religiões, de uma forma geral, têm esses tabus, essas distorções. Ele queria dizer, no fundo, que ele era a ressonância natural da obra divina, porque ele tinha atingido um patamar de compreensão da obra e de sua natureza e cumpria as funções da obra. E se ele fazia isso, e se ele dizia que realizava isso, vamos olhar como ele era, como ele agia, como que ele produzia as situações. E a gente, lendo e entendendo o Evangelho é uma descrição de acontecimentos. Então, quando a gente lê o Evangelho, a gente vê a descrição de um acontecimento e o comportamento dele dentro dessas situações, repetindo novamente, ensinando. Vocês notem que ele nunca fez nenhum formulismo. E se ele alguma vez entrou numa relação direta, como por exemplo, no momento da transfiguração, onde ele sobe no morro, ele sobe lá e se transfigura para conversar, né, com outros espíritos de escola. E essa conversa produz nele uma irradiação que os apóstolos registraram como sendo a transfiguração. Então, lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, existe essa explicação. Olha, a forma não é nada. A emanação, o conceito, é que é o que vale. Mas como as pessoas têm dificuldade, nós criamos aqui uma série de formatos para situações variadas, para que as pessoas possam achar que estão se enquadrando daquela maneira e gerem mais confiança. É um degrau, é uma etapa. O espírita esclarecido, aquele que realmente compreende e vivencia a natureza da doutrina espírita, sabe profundamente. E em função disso, ele deve se desvincular dessas práticas ritualísticas. Porque ele deve agir como Jesus agia, ensinando. E não apenas em teoria, mas também em aspecto de comportamento, em demonstração. Sabendo que, na realidade, ele já não precisa mais de um dos 3 aspectos da prece, que é muito bem colocado nesse capítulo, diz que a gente pode pedir, louvar ou agradecer. O espírita sabe que ele não necessita pedir a Deus. Que Deus lhe dá tudo o que é necessário e muito mais, a maioria das vezes, do que ele merece. Isso se chama misericórdia. Porque sabe, muito melhor do que de nós, Criador da obra, e pela imperfeição que nós somos características, quando nós estamos em conflito, nós precisamos de oportunidade. Essa é a razão maior da vida. A vida é uma enorme oportunidade de restabelecimento, de crescimento, de renovação. Apesar da nossa insistência muitas vezes em permanecer do erro. Então nós, que estamos aqui, sabemos que não precisamos pedir nada. Não precisamos definir nada dessa maneira. Nós temos de ser, de agir. E a nossa prece deveria caminhar na direção ou de agradecer a vida, e muito mais do que palavras, mas atos e comportamentos, estados de emoção, de valores. E mais do que isso, enaltecer de forma explicativa e também pela conduta a obra divina. Esse é o maior agradecimento que pode existir. Ser um agente de Deus. Estabelecer na sua obra, na sua vivência, no seu cotidiano,
a construção prática, contínua desses. Com isso, motivar os demais, estabelecer uma relação através dessa faculdade, como eu disse, extrafísica, parafísica, com aqueles que estão na nossa volta, que não fazem parte momentaneamente de estruturas corpóreas, que são os espíritos, mas que são criaturas iguais a nós, e que precisam nos olhar e nos ver ainda como criaturas equivalentes a eles, com as nossas imperfeições, com os nossos conflitos, com as nossas dificuldades, mas também, e aí que entra o principal, com as nossas lutas, com as nossas resistências, com as nossas verdades. Não com frequência, simplesmente, é uma instituição espírita. Não com hipocrisia, simplesmente vir aqui por vir. Ou simplesmente vir aqui para tomar um passe. Mas, em verdade, com determinação. Pouco importando o mundo, como dizia Jesus, eu venci o mundo. Ou o que ele pensa, ou o seu enquadramento, ou os padrões de felicidade que ele determina. Porque quem está à frente de seu tempo e compreende muito mais que a média da sociedade humana de uma forma geral, tem o dever, derivado dessa capacidade, de ser de outra maneira. E com isso, muitas vezes, tendo essa oportunidade, nós assinamos a nossa própria condenação, quando não agimos dessa maneira. E o que a gente vai aprendendo dentro de uma casa espírita, na relação prática de tudo que acontece aqui? Os fenômenos mediúnicos, os trabalhos mediúnicos, as relações dos fenômenos mediúnicos das pessoas que chegam aqui, com as dores, as dificuldades, com os nossos próprios conflitos nas lutas que travamos, que é preciso não desistir. Por mais que seja difícil, nunca podemos desistir. E por uma razão muito simples, não há outra opção. Não há como se fugir. O tribunal da consciência, isso está descrito no livro dos Espíritos, está dentro da própria nossa natureza intrínseca. Nós podemos adiar, mentir, fugir. Mas não podemos alterar a natureza do que vai acontecendo dentro de nós, a não ser se melhorarmos e nos transformarmos. E cairemos novamente dentro do capítulo de hoje. Então esse pedir, que é o título do capítulo, não é se ajoelhar, se voltar para os céus e pedir para Deus fazer aquilo que compete a nós estabelecer. Não adianta eu pedir alguma coisa que eu quero de forma artificial e que eu, no fundo, não luto e não concordo com ela. Não há estrutura, não a desenvolvo. Como isso irá acontecer? Então notem que Jesus falava muito a respeito disso, inclusive ele fazia uma comparação. Ele dizia, sendo o mal, é uma afirmação bíblica, como sois, dais boas coisas para os vossos, e pensais que Deus, que é muito melhor de vós, vos dará. Se pedirdes um pão, ele não vos dará uma pedra, porque o hebreu era muito materialista. Mas aqui o conceito é de uma outra ordem. É o conceito da libertação, da não dependência, da sublimação. E isso é algo que tem um preço imperecível. Tem mesmo, eu afirmo para vocês. É uma luta que vale a pena ser travada. Ela é difícil, ela não é fácil, mas é necessária. Porque é o preço da nossa libertação, de todas as angústias, de todas as pressões, de todas as opressões que nós criamos para nós e atraímos em função disso os espíritos imperfeitos, que são as nossas equivalências espirituais, e que atuam por forma de sintonia natural sobre nós, produzindo os devaneios que eles são portadores e que nós também os assumimos. Então, quando Jesus falava em pedir, ele estava falando em verdade, em integridade, em honestidade, em realmente querer a situação e não apenas querer sair do problema. E quando eu quero realmente alguma coisa, eu luto por ela, eu me enfrento. E como o doente que eu sou, e em espiritismo, os doentes são viciosos,
Em espiritismo, vício é tudo aquilo que nos domina, não é só as coisas formais, mas é tudo aquilo que a gente não consegue fazer frente, que a gente não consegue enfrentar e, consequente, nos submete, e por isso é uma doença. Nós deveríamos reconhecer isso. E como doente que quer se curar, começar a realizar aquilo que o Emmanuel ensinou para o Chico Xavier. Aos 17 anos de idade, quando ele tem o primeiro contato, entendendo o sentido da sua mediunidade, e o Emmanuel falando com ele, e ele perguntando o que era necessário. Vocês já ouviram essa situação muitas vezes? E o Emmanuel repete 3 vezes uma palavra para ele, que é uma palavra de autoeducação, que é uma palavra de autoimposição, que é uma palavra de luta, que se chama disciplina. Disciplina só pode ser aplicado a seres indisciplinados. Porque quem é disciplinado não precisa se disciplinar. Então, a prece que a gente faz, ungida, seja na religião que nós tivermos, seja para os santos, para os espíritos, para as entidades, eu estou falando da diversidade, para os mantras. No fundo, não deveria ser uma contratransferência daquilo que nós devemos realizar. E nós, que estamos aqui, nesta tarde, deveríamos muitas vezes refletir sobre isso. E como nos ensina a doutrina espírita, nós deveríamos olhar o âmago do nosso interior, a nossa essência, nossos conflitos, as nossas dificuldades, despidos de mentiras, nos olhando em profundidade, em verdade e vida, e encontrar as razões dos nossos equívocos, das nossas ilusões, e a partir disso começar a desmanchar tudo isso, construindo finalmente em nós o reino de Deus. Então notem que Jesus era um exemplo vivo de tudo isso, nos mostrando como criatura que se tornou, veio à carne para nos mostrar que é possível um corpo biológico igual ao nosso vencer todas as dificuldades inerentes à existência física de trânsito dentro do tempo. Então, nesta tarde que nós viemos aqui, vamos pensar sobre isso. Vamos sair do formulismo tradicional e vamos começar a ser mais transparente e verdadeiro. Vamos agradecer a Deus as dificuldades. Vamos agradecer a Deus as suas leis que permitem que os espíritos imperfeitos atuem sobre nós. Porque eles, atuando sobre nós, fazem que as manifestações das nossas iniquidades venham à tona e as máscaras caiam. E com isso acelere o nosso processo de evolução pelos conflitos que geram. E é dessa maneira, então, que a lei divina permite. E a gente faz essa pergunta, por que Deus permite? Porque nós permitimos. Porque se nós não permitíssemos, nada disso acontecer. Então, agradecendo a Deus pela vida e pela oportunidade, que é justa, e é, na realidade, universal para todos, a gente vai lenta e gradualmente na relação entre encarnados e desencarnados, crescendo e desenvolvendo uma sociedade mais justa e mais harmônica. Ela é derivada dos seres que a compõem, e somos nós. Então, para encerrar a tarde de hoje, a reflexão profunda sobre o que nós que viemos aqui nessa casa. Quem somos nós? Quem? É a questão fundamental do livro. Pergunta lá. Conhece-te. Não mintas. Não fujas. Por que hora te encontres, Deus sempre te olha de outra. Ele vê o que tu não vê. Ele vê a cerne da sua criação e a chancela colocada por dentro de ti. Lá na tua profundidade, na tua essência de criação, perfeição. Fosses criados para ser perfeito. E perfeito te tornarás. Depende de ti. Mas com certeza
a vida zela para que isso aconteça. Jesus, que é o nosso nauta, né? É aquele que dirige o barco planetário, trabalha há quase 5 bilhões de anos para que tudo isso. Façamos nós a nossa parte, porque faz todo esse tempo que ele espera por nós. Se nós fizermos isso, como ele disse que iria preparar o reino para nos esperar, logo está. Encerrada a exposição, então, nos despedimos do pessoal de casa. Tenham uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.